A mighty fortress is our God, a bulwark never failing, our helper he amid the flight. Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui à nossa terceira aula desse curso dos 5 solas na vida do cristão. Muito prazer, meu nome é Marco Sico e nós estamos aqui estudando o que esse impacto desses 5 solas da Reforma Protestante deveriam trazer para nós como cristãos e o que deveria trazer de impacto para a nossa vida nesse nosso novo cotidiano. Então, antes da gente começar aqui o nosso tema, eu gostaria de pedir encarecidamente que, se você tem acompanhado esse curso, que você se inscreva, compartilhe, divulgue esse material, uma vez que ele é gratuito, e a nossa intenção é de propagar o Evangelho de Cristo, não há outra intenção por detrás disso, e que seja uma bênção na vida das pessoas, Se você se inscrever, não esquece de ativar as notificações para que a cada novo conteúdo você receba um aviso que saiu algum vídeo novo, tudo bem? Então vamos aqui hoje falar sobre somente a graça, sola gratia. Esse é um dos pilares desses 5 pontos da Reforma Protestante. E o que o somente a graça fala para nós? Que é o único método, é o amor infinito de Deus pela sua igreja e pelos escolhidos a ser parte dessa família em Cristo. Esse amor ele é evidenciado através da graça que não depende do homem e não depende de nada que o homem faça para que ele seja manifesto nas nossas vidas. E esse é um grande ponto de controvérsia na vida de muitos cristãos que não leem a Bíblia. Vou explicar o porquê. Nós temos lá em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então não há uma ação do homem em relação a ser salvo pela graça. O Senhor ele elege aquelas pessoas segundo o beneplácito da sua vontade, e a estes que ele escolhe, ele dá esse dom da fé para que essa pessoa crê e haja uma nova vida. Então a salvação é pela graça, e é somente pela graça. E aí muitas pessoas que são mal intencionadas, e nós já falamos isso em alguns cursos, no outro curso que nós fizemos, que diz o seguinte: bom, se eu não tenho mérito para ser salvo, então eu posso viver de qualquer jeito. Se engana, é que a questão é que não se trata de mérito. É bem verdade que as boas obras são consequências da salvação, mas não são as boas obras que salvam. Quem salva é o Senhor Jesus pela graça. A graça é esse merecido dom de Deus para o homem. Então o homem não faz nada do que o homem pode fazer vai poder fazer com que ele receba essa graça. Essa graça é um dom. É Deus que dá da forma que ele quer, para quem ele quer. Que fique muito claro isso. Filipenses, no capítulo 2, versículo 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Temos lá também Efésios 2, no 1 a 5, 2, 1 e 5. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, e Deus deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Ou seja, somente pela graça, porque Deus precisa derramar essa vida nessa natureza morta do homem pelo pecado, e é assim que a nossa fé ela é viva. Então, somente a graça. Esse contraponto sobre a Igreja de Roma dizia que a graça era meritória, Havia ali uma visão sinergista e semi-pelagiana nesse contexto que dizia o seguinte: não, Deus ele salva, mas o homem também tem que se desenvolver nessa salvação. Ou seja, metade Deus, metade homem, havia um percentual. Na verdade, a Bíblia não afirma isso. Que a Bíblia afirma que a graça é um dom que é dado, e sim, as boas obras elas vêm como frutos da salvação e não como causa da salvação. Isso é muito importante que você entenda, E essa graça, o que isso interfere para nós hoje? Qual é o peso dessa graça para nós hoje, Ela deveria realmente ser o lembrete diário que nós deveríamos ter de que Deus nos ama e que pela sua infinita misericórdia Ele nos escolheu para que fôssemos salvos pela graça, porque em nós nunca conseguiríamos nos salvar. Então, a pessoa que discerne que ia para o inferno, que não vai mais por causa da graça, ela já não vive uma vida de qualquer jeito. Se vive, é porque não discerniu isso ainda. Então, sim, há uma necessidade de busca, há uma necessidade de boas obras, há uma importância em zelar pelo testemunho, sim, mas isso deve ser como causa da salvação, assim, como consequência da salvação, e não como causa da salvação, desculpe. Então nós temos lá, por exemplo, o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu.
Aqui corrobora a importância do bom testemunho, né? Mas não é um bom testemunho falso, né? Não é uma aparência que te salva. Na verdade, você dá um bom testemunho porque você tem a consciência que você foi salvo, que você tem consciência que a graça te alcançou e que você não era merecedor dessa graça, e por conta desta consciência, por causa desse convencimento do pecado, do juízo, da justiça, que é feito pela obra do Espírito Santo, é que você vive para dar bons frutos. Insisto, consequências da salvação, não causa da salvação. Tiago, no capítulo 2, versículos 14 e 18. Do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem por ele lhe dar nada, o que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Está lá em Tiago isso. Então, o que nós entendemos e resumimos? Que as boas obras não é uma necessidade para que você seja salvo, né? Mas que com certeza são as evidências da consequência da salvação. Então, o que o sola graça deveria dizer para nós hoje, né? Esse sola, né? O somente a graça, né? Que na salvação nós somos resgatados dos nossos erros, né? Da nossa rebelião, somente pela graça. E isto é uma obra do Espírito Santo que nos leva até Cristo, nos convence do pecado, do juízo, da justiça e supera os efeitos da nossa queda, né? Nos libertando, né, da prisão dos pecados e que nos tira de uma morte espiritual, como nós bem lemos aqui um texto, né? Nós estávamos mortos nas transgressões dos nossos pecados, e eu já usei isso em outros vídeos para dizer como é que um morto reage. Se tem um morto no fundo de um rio, você joga uma boia, o corpo vai lá e pega a boia? Não. Precisa alguém mergulhar lá e pegar aquele cadáver para tirar ele lá de dentro. Assim, éramos nós mortos em nossos pecados. Não veio uma boa notícia para nós e nós nos agarramos. Na verdade, o Senhor Jesus nos resgata inteiramente e nos devolve a vida. E isto é a graça de Deus. É a graça que se manifesta como evidência do amor de Deus para conosco. Então nós entendemos que para nós que somos cristãos reformados, somente a graça significa isso. Não fosse a graça, não haveria nem ninguém e nem qualquer outro tipo de líder espiritual, alguma coisa desse tipo, nenhum tipo de poder que pudesse trazer a nossa vida a uma vida religada com Deus. Não há, tá? Somente a graça significa isso. Então, nessa aula, o que nós precisamos entender de muito, muito claro, né? Que, primeiro, as boas ações, os bons testemunhos, não são a razão de nós sermos salvos. Não é fazendo boas coisas que seremos salvos. São consequências de uma salvação. Então nós fomos salvos e é por isso que nós então zelamos por dar um bom testemunho, por isso que nós queremos experimentar os frutos do Espírito Santo, porque nós fomos salvos, né? E essa origem dessa salvação, essa graça manifesta, dando a fé a nós, vem única e exclusivamente de Deus. Então, não é porque eu sou bonzinho, não é porque você é bonzinho que você é salvo. Nós somos salvos porque Deus quis. E Ele se manifesta dessa forma com o beneplácito da sua vontade, oferecendo a nós a fé, colocando a fé, que muitas pessoas não entendem isso. Nós sentimos a fé, mas esse sentimento não tem origem em nós, tem origem nele que coloca isso em nós. E este processo de ser convencido do pecado, do juízo e da justiça pelo Espírito Santo é a evidência maior que a graça nos alcançou. E isto é um dom de Deus. E isso deveria reverberar para nós como cristãos hoje, nesse nosso mundo, com uma profunda consciência que se não fosse por isso, nós estávamos caminhando para o inferno. E é a partir desta consciência que nós saímos para dar bons testemunhos, para sermos um sinal da graça de Deus aqui neste mundo, porque essa graça também nos alcançou. Tá certo? If we in our own strength can fight our striving